Não tem como ignorar. O fato que explodiu agora exige uma análise fria e direta sobre os desdobramentos. Preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. Eles querem esconder, nós mostramos. Mas precisamos de você. Fortaleça a trincheira da direita se inscrevendo no canal. A gente começou aqui o programa falando sobre o que estaria por trás dessas negociações entre Trump, Lula e Moraes, né? Porque a gente sabe que o próprio instrumento da Magnitsky não é algo comum, nem de se colocar e principalmente de ser retirado ali, né? O nome do ministro Alexandre de Moraes. Gostaria de ouvir do senhor, que o senhor acredita que pode haver nessas negociações aí, houve um acordo e do que se trataria? Falta transparência? Certamente houve um acordo que não deve ter sido um acordo clássico, né? A gente tem na diplomacia, enfim, acordos que são, né, já usuais e tal, compromissos abertos e tudo isso. Não tem a menor cara de ter sido isso, né? E não tem a menor cara de ter sido conduzido pela diplomacia oficial brasileira, né? A gente soube aí da interferência possível, especulada, de grandes empresários, né, banqueiros, e isso, então, foge ao terreno normal da diplomacia. E não foi charme do Lula, nem de algum interlocutor brasileiro, certamente, que garantiu os resultados que o lado brasileiro parece ter obtido. Certamente foi oferecido algo, né? E isso está todo mundo querendo saber. Ora, tem um problema formal aqui, né? Falando de diplomacia, falando de técnica e legislação de relações internacionais. Qualquer entendimento internacional entre dois países, entre dois governos, que implique algum compromisso de fazer alguma coisa, não importa como você chame de acordo, chame de memorando, chame de tratado, chame do que quiser, ele tem o mesmo status, ele é um acordo internacional. E se, pela Constituição brasileira, ele implica algum tipo de ônus ao erário, ele precisa ser apresentado para aprovação do Congresso Nacional. Portanto, precisa ser dado a público e só vai valer se o Congresso Nacional admitir que o Executivo o ratifique, né? E além disso, o seguinte, muitas pessoas falam assim, deve ter tido cláusulas secretas. Bom, parece que todo o acordo terá sido secreto, né? Ora, eu estava vendo justamente no site do Itamaraty, tem lá assim perguntas e respostas, e tem, curiosamente, uma sobre o tema do acordo secreto. Isso é anterior, obviamente, a esse momento atual, foi preparada essa página. E diz assim, acordos secretos são proibidos pela ONU, e são mesmo, na Carta das Nações Unidas. Não necessariamente tudo na Carta das Nações Unidas é seguido, mas, enfim, né, o Brasil é um país que se orgulha de seguir tudo que é do direito internacional, né? Então, no artigo 102 da Carta das Nações Unidas, diz que qualquer acordo internacional tem que ser divulgado. Isso é para justamente prevenir alianças contra terceiros e coisas desse tipo. Enfim, a motivação a gente pode imaginar. Mas o certo é que, ao não ser dada a transparência, o que quer que seja que foi combinado, pode estar havendo algo que infringe a Constituição brasileira e a Carta das Nações Unidas. Então, claro que a gente está conversando, né, especulando e tal, mas o fundamental seria, acho que, uma cobrança por quem pode, porque tem o dever de cobrar, de que seja dada transparência a isso. Porque isso não foi assim uma conversa de botequim, mesmo que seja uma conversa de botequim entre dois presidentes, ou entre dois agentes de dois governos, da qual sai um compromisso, é um acordo internacional, né? Enfim, as pessoas estão tratando assim como, ele combinou e tal, e não precisa dizer o que foi. Precisa, né? Se realmente incluiu, o que seja ele tem que dizer, mas se incluiu cessão de reservas naturais brasileiras, cessão de algum bem que pertence à União, isso não pertence ao Lula, pertence ao povo brasileiro, né? Algum compromisso de fazer ou deixar de fazer alguma coisa também, por parte do governo, ou quem sabe o que poderá ter sido combinado, né? Então, conteúdo, a gente pode imaginar que muita coisa foi cedida, porque o Trump, ele colocou dois elementos de negociação, que eram as tarifas e a Magnitsky, né, e que não tinham custo nenhum para os Estados Unidos, ou muito baixo. As tarifas que acabaram custando a inflação americana, ele retirou, e a Magnitsky não tem custo propriamente, pode ser que tenha um custo moral, tem, mas tecnicamente não tem.
E ao retirar esses dois, que foram os dois bodes, né, que ele colocou na sala, ele obteve aparentemente muita coisa do Lula. Então foi uma ótima negociação para ele e uma péssima negociação para o lado brasileiro. Né? O que será que foi entregue? O que será que foi entregue? Né? Então, não acredito que vão revelar. Se não estão revelando é porque tem alguma coisa ruim. Né? Aquilo que quisessem mostrar, olha, nós conseguimos o que nós queríamos por meio desse instrumento, desse outro aqui, e vamos comemorar. Não, estão comemorando já, mas você não assim, estão comemorando um gol, mas você não sabe se ninguém viu a bola entrar, né? Ninguém sabe quem fez o gol, ninguém sabe como é que foi, o que o juiz apitou, entendeu? Eu acho que nós estamos, para variar, né, no escuro, e é um reflexo de um governo que se diz democrático, mas que tem sérios problemas de falta de democracia, porque um governo democrático ele é transparente nos seus acordos internacionais. Então, o Brasil está mostrando, né, internacionalmente a cara da falta de democracia que ele já mostra para dentro. Ministro, um prazer tê-lo aqui conosco. Alguns especularam que parte desse acordo podia ser a cabeça do Nicolás Maduro, né, que esses empresários que o senhor mencionou aí foram convencer o Maduro a uma renúncia e tudo mais. Primeira pergunta, se o senhor acredita na possibilidade de renúncia de Nicolás Maduro, e a segunda é, caso não, se estamos ou não na iminência de uma ação mais rigorosa militar por parte dos Estados Unidos para derrubar o regime. Constantino, muito relevante isso que você está colocando. Eu acho que o Brasil não seria decisivo, num sentido ou no outro, na queda do Maduro. Né? O Brasil do Lula poderia ajudar a criar empecilhos à ação americana, mas um terreno justamente diplomático, de colocar no mundo assim uma gritaria, de como estão tentando colocar, mas sem muito entusiasmo, de que, olha só, não pode ser feito isso e tal. Poderia atrapalhar um pouco, mas não decisivamente. Não tem condições militares nem logísticas de apoiar o Maduro. E também na ajuda, quer dizer, o Lula pode falar, Maduro, renuncia aí, mas não seria, acho que, o termo definitivo de convencimento. Né? Pode ser uma coisa que o Lula tenha tentado, dentro de um pacote maior. Né? E talvez tenha dado muito valor a isso, a essa tentativa, porque, e aí a questão de renunciar ou não, eu acho que o Maduro, pela experiência dele, né, é de que em algum momento os Estados Unidos vão ceder e ele vai voltar a ser acolhido, digamos, por essa espécie de comunidade internacional complacente, né, que diz que defende a democracia, mas não defende, na verdade. Ele está jogando com o tempo e ele está jogando com o... Assim, eu vou usar assim, um pouco de exagero, mas o fator Vietnã. Né? Os Estados Unidos, uma coisa é preparar um ataque, uma eventual intervenção. Outra coisa é executar uma intervenção, se isso começa a custar vidas americanas, imediatamente isso causa um backlash, uma crítica dentro da sociedade americana. Acho que o Maduro está, digamos, pagando para ver esse blefe, se é um blefe. Acho que não é um blefe. Mas e o Trump, por seu lado, pela mesma razão, está fazendo de tudo para evitar uma ação armada. Por isso ele pode ter tido essa expectativa de que o Lula convencesse o Maduro a sair, e isso teria um valor muito grande para ele. Agora, eu acho que deve ter algum tipo de prazos, devem ter algum tipo de cronograma, os americanos, por exemplo, se não conseguir até certo momento, a gente vai fazer tal coisa. Imagino que seja algo assim. Porque eu acho que, né, Moçambique já está perdendo um pouco da sua fortaleza moral aí no tema da Magnitsky, mas perderia qualquer capacidade de credibilidade militar internacional se ele coloca a frota americana ali e depois volta a frota para casa e o Maduro continua no poder. Ou se a frota continua ali indefinidamente. Não dá para ficar tanto tempo. Ano que vem a eleição nos Estados Unidos, né? Na primavera americana, março, abril, já começa a campanha para as eleições de meio período e aí já não dá para fazer nada. Então, acho que talvez seja esse o cronograma. Até o comecinho do ano, tentar, pela via de não envolvimento militar direto. Né?
Agora, se me permite, eu acho que a Venezuela é o primeiro passo para uma estratégia maior dos Estados Unidos, né? E especulando, né? Está todo mundo especulando, talvez o Lula tenha se comprometido a ajudar nesse primeiro passo, né? E o segundo passo vai ser, né, digamos assim, vai ser num país vizinho, né? Ou o terceiro passo vai ser num país vizinho. Então, ele pode estar simplesmente acelerando, não digo longe de pensar numa intervenção, né? Mas numa pressão diferenciada dos Estados Unidos. Perfeito, gostaria de ouvir do senhor também, né? A gente noticiou ontem aqui, teve no final de semana eleições no Chile, vitória da direita, e o que isso representa neste momento? O senhor acredita que pode haver um enfraquecimento daquela conhecida como onda rosa na América Latina e de repente mudar a configuração aqui na região? Sim, já acabou a onda rosa, né? Que não era rosa, é vermelha mesmo, né? Vermelha mesmo, né? Foi uma onda que, na verdade, não foi um conjunto de países individuais que aderiram a modelos socialistas, foi parte de um projeto conjunto, né? Então, tudo que a gente viu em praticamente todos os países sul-americanos, latino-americanos, foi parte do movimento do Foro de São Paulo de chegar ao poder em todos os países, em conexão com o narcotráfico, né? Essa é a estratégia do Foro de São Paulo, né? É onde o marxismo encontrou a bandidagem, como eu sempre digo, em conexão com o narcotráfico, em conexão com as elites oligárquicas corruptas dos próprios países, em muitos casos, e é o que foi feito na Venezuela, no Brasil, né? Na Bolívia, etc. Um sistema de poder muito forte, né? Que esse sistema que está desabando agora, né? Então, não foi simplesmente governos assim que são simpáticos, a política de esquerda, né? Justiça social, não é nada disso, né? Governos parte de um processo de tomada de poder em toda a América Latina com base no crime, com base numa visão de poder totalitário, tudo isso, e com apoio, a partir, sobretudo do ano 2000, mais ou menos, das duas grandes potências totalitárias, China e Rússia, que deram todo o respaldo, continuam dando ao Foro de São Paulo. Então, o que está caindo é isso, né? Pela via eleitoral, em vários países, que conseguiram visualizar o problema, né? E isso é que me parece fundamental, porque esse problema é conjunto e agora está sendo enfrentado, de certa maneira, em conjunto. Claro que são eleições individuais, mas todos esses líderes que estão chegando ao poder, da direita, têm a visão de conjunto, têm a visão de quem é o inimigo, né? Esse inimigo que é inimigo da liberdade, né? E o Milei tem essa visão claríssima. Na Bolívia, o Paz está mostrando que tem essa visão claríssima. No Noboa, no Equador, tem essa visão de maneira totalmente clara. No Paraguai, Penha, e agora o José Antônio Castro. Conheço o José Antônio Castro, já conversei muitas vezes com ele, já encontrei muitas vezes, tenho maior admiração. E ele tem essa noção claríssima de que é um combate único contra esse monstro que é o Foro de São Paulo, o narcossocialismo, o cleptocomunismo, que a gente pode chamar também. E outra questão, é uma direita que tem a noção clara da que a gente chamaria guerra cultural, né? Sobretudo as principais figuras desse grupo aí, que são hoje Milei e agora José Antônio Castro, são também lutadores, digamos, nesse terreno, sabem que não é só uma questão de melhorar a gestão econômica ou melhorar a gestão administrativa, não, você tem que ter uma batalha no terreno das mentalidades, né? Com o controle da mentalidade das pessoas por uma programação esquerdista, que é uma programação totalitária. Então, essa onda que está surgindo é uma onda consciente do problema e consciente da multiplicidade desse problema, ou seja, tem o terreno econômico, mas tem, sobretudo, o terreno da segurança, que todos estão enfatizando, o combate ao crime, que inclui o combate à corrupção, necessariamente, e a vertente cultural. Ministro, o senhor, quando exerceu o cargo, né, de ministro das Relações Exteriores, sempre expôs o caráter ditatorial, tirânico do governo venezuelano e chegou a, inclusive, ser muito atacado. Por isso, trago aqui só para fins de memória, o Jornal Brasil de Fato, um jornal da extrema-esquerda, dizendo: Ernesto Araújo ataca a Venezuela e vira motivo de piada em fórum internacional. Ministro venezuelano sugeriu que brasileiro tomasse um calmante, pediu tolerância e desafiou o militar para um debate. Isso foi publicado no dia 1º de dezembro de 2020.
Como o senhor explica nessa mudança? O senhor que já denunciava, e para quem, né, defende os direitos humanos, já era muito claro que há muito tempo a Venezuela era uma ditadura. Essa mudança de cenário, hoje, a própria Maria Corina Machado recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Foi uma mudança de mentalidade também? A própria eleição do Trump? Como é que o senhor vê essa mudança do mundo em relação à Venezuela? Sim, muito importante isso que você colocou. É uma mudança de mentalidade que parte, em grande medida, da eleição do Trump, que traz uma nova maneira de atuar. Tudo isso está acontecendo na América Latina, essa chegada dessa direita consciente ao poder, não é intervenção americana, mas existe, digamos assim, a sensação de que tem uma superpotência que está trabalhando nesse sentido e que visualiza também que o fulcro do problema hoje é a Venezuela, como a gente visualiza desde 2019. Né? Então, um dos pontos centrais da nossa gestão, o presidente Bolsonaro, enquanto eu estive no Itamaraty, foi justamente de entender que existe um desafio conjunto na América Latina, que era o Foro de São Paulo, o fulcro era a Venezuela, e o Brasil não conseguiria se transformar sem enfrentar esse processo. A gente enfrentou, depois, a partir de 2021, mudou muito a política externa, deixou-se de enfrentar o Foro de São Paulo. O resultado foi o que a gente está vendo aí. Né? No Brasil, houve uma vitória do Foro de São Paulo em 2022, que cada vez é maior. A prisão de Bolsonaro é uma vitória do Foro de São Paulo. Né? E que, em 2021, mais ou menos, outras linhas do governo desistiram de enfrentar. Em relação à Venezuela, nós inovamos, nós lançamos a ideia de que é preciso, através das vias diplomáticas, deslegitimar o Maduro. Então, isso foi uma iniciativa minha, quando era chanceler do Brasil, de não reconhecer a eleição que o Maduro tinha ganhado na base da fraude em 2018. Você não, isso aqui não é mais presidente, não. E desde então, né, o Brasil, os Estados Unidos e outros não reconhecem, mas o Brasil teve a liderança nesse processo, que é a pré-condição agora para, digamos, para a ação americana na Venezuela. Porque os americanos estão colocando, olha, isso aqui não é um conflito com a Venezuela enquanto país. A Venezuela tem um presidente eleito legítimo, que é o Edmundo Gonçalves, aliado da Maria Corina, como tinha um presidente que a gente apoiou, que era o Guaidó, interino na época. Enfim. E Maduro é o chefe de uma organização criminosa. Eu fui o primeiro que coloquei, assim, olha, Maduro é chefe de uma organização criminosa. Isso tem uma nota nossa de janeiro de 2019. Agora isso está, de certa forma, dando frutos. Né? E agora também que os Estados Unidos estão colocando seus porta-aviões, mas esses porta-aviões não adiantam se você não tiver essa deslegitimação política e diplomática, que a gente preparou desde 2019, e da qual fez parte essa reunião, por exemplo, onde eu protestei contra a presença de um representante da ditadura Maduro. E aí vem outro problema. Né? A imprensa brasileira é aliada do Maduro, é aliada da ditadura, é aliada desse fascínio. Né? Era e continua sendo, mas era muito aliada. E você vê isso, não porque a gente não possa ser criticado, mas era sempre uma crítica em defesa dessa política ditatorial. E veja uma coisa, eu me lembro, acho que a Folha de São Paulo foi lá, mandou um repórter, acho que não, foi um repórter famoso aí, a Caracas, para entrevistar o Maduro, nessa época em que a gente fazia pressão contra. Então deram um palco para ele, publicaram a primeira página, olha só, Maduro é um grande presidente, e, né, dizendo, eu sou ótimo e tal, todo mundo me adora. Ok. Entrevista Maduro. Não pensaram em entrevistar alguém da oposição. Eu falei muitas vezes, fiquei, nunca conheci pessoalmente, mas fiquei um grande admirador da Maria Corina Machado. A gente falava por telefone muitas vezes, nessa época, 2019, 2020, e ela reconhecia essa liderança brasileira na tentativa de transformação da Venezuela, e ninguém pensou em entrevistá-la. Né? Então, isso eu me orgulho muito, sabe, da minha gestão. Quer dizer, eu, digamos assim, ganhei como inimigos o Maduro, o então chanceler da Venezuela, ótimo, que bom. E ganhei como amigos pessoas como a Maria Corina Machado, né, que é uma grande líder pela liberdade e tal. Então é isso aí, e a imprensa, né, queria entrevistar o Maduro, por que nunca foram entrevistar os brasileiros, os venezuelanos, que atravessavam a fronteira em Roraima, fugindo do regime Maduro? Quando que qualquer grande imprensa brasileira foi lá entrevistar essas pessoas e falar, como é que está a situação na Venezuela? O que você acha do Maduro? Né? Eu fui lá várias vezes para ver essas pessoas, falar, e cooperávamos também para acolhê-los na medida do possível, aqueles que vinham para o Brasil. Mas
A mídia é parte do esquema do Foro de São Paulo, né? O Foro de São Paulo, desde a sua fundação, se dedicou a uma aliança com os cartéis do crime organizado, uma aliança com os corruptos de todas as cores políticas e uma aliança com, enfim, uma tomada da cultura, inclusive da mídia, né? Aí está o poder também do Foro de São Paulo. E essa tomada foi muito mais profunda no Brasil do que em outros países. Tenho comentado isso. O Brasil está pior do que qualquer um deles. É muito mais difícil a gente recuperar a liberdade no Brasil, porque na Argentina sempre continuou existindo uma imprensa que era crítica da esquerda. No Chile sempre continuou existindo, no Equador, etc. No Brasil, não, né? No Brasil tem vocês aí e alguns outros, né? Mas a imprensa, digamos, oficial, não jamais se dedicou realmente a entender as coisas, sempre fez parte de um projeto de poder ditatorial, totalitário, e sempre tentando destruir, na nossa época, né, a nossa tentativa de combater pela liberdade na Venezuela com, né, nossos instrumentos diplomáticos. Mas está aí, a gente plantou sementes, esses urubus aí tentaram comer a semente, não comeram não, a semente brotou. Essa liberdade que a Venezuela vai conquistar agora, em grande parte, fomos nós que plantamos lá. Fui eu que fui plantar. Ótimo, ministro. Temos mais perguntas para o senhor. Antes, eu só quero agradecer aqui a companhia do Rodrigo Constantino nessa tarde. Valeu, Consta. Obrigado também, ministro, a toda a audiência. Até a próxima. Valeu. Tá. Boa. E aproveito e vou dar boas-vindas para Lucas Saba, que está chegando aqui conosco. Vai participar também da entrevista. Boa tarde, Lucas. Bem-vindo. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. A todo mundo sem rodeios e ao ministro também. Boa, Lucas. Olha, eu só vou registrar aqui o comentário da Ana Joaquina. Ela disse: excelente entrevista. Parabéns, Gazeta do Povo. Então tem bastante gente gostando dessa entrevista aqui hoje. Ministro, eu queria ouvir também algo que parece simples de trazer como pergunta, mas acho que é bem importante a gente já enxergar e até se aprofundar nessa questão, né? A gente ouve muito se falar, venezuelamos, Brasil virou Venezuela, de fato. E a gente vê vários paralelos de situações que a Venezuela vivia tempos atrás, a gente vivendo escancaradamente neste momento também. Se a gente pudesse traçar um paralelo neste momento, em que grau, né, de uma escala Venezuela nós estaríamos? É uma boa pergunta, né? Olha, nós estamos, eu acho que numa escala 9 de 10, né? Bastante perto disso. Ainda existe o quê? Como é que se dizia? Uma folha de parreira, né? Escondendo a nudez da ditadura brasileira. Mas nós temos todos os instrumentos, quer dizer, que o conluio institucional, ou seja, não existe mais instituições independentes, todas elas fazem parte da mesma estrutura de poder, o desaparecimento de uma grande imprensa independente, como eu disse, nós temos essa sorte de ter Gazeta e vários outros órgãos de uma imprensa firme, mas que não é aquela que tenha, né, digamos, o núcleo digamos, da influência da imprensa, e mesmo assim a imprensa alternativa é perseguida sempre, né? Mas então, falta da imprensa independente, o desrespeito às instituições, sobretudo às decisões dos representantes do povo, a grande crise da Venezuela, quer dizer, começa com Chávez, mas ela se aprofunda muito quando os resultados da eleição de 2015 foram desprezados no Congresso, né, e Maduro, na verdade, cancelou o Congresso venezuelano eleito, que era todo de oposição, enfim, maioria de oposição. Isso acontece uma coisa semelhante no Brasil, com diferentes maneiras de cancelamento do Congresso. Então, existe uma teoria que foi desenvolvida por juristas alemães que se opunham ao Terceiro Reich, que se opunham ao governo nazista na Alemanha, que é a teoria do Estado dual, né? Onde você tem um Estado normativo, que é o Estado, digamos, de fachada, né? Você tem normas ali que regulam apenas alguns aspectos da vida, mas que governa mesmo é o que eles chamam de Estado prerrogativo, que aí não presta conta a ninguém, é um poder totalizante, né, bárbaro, etc. E eu acho que esse é mais ou menos o padrão que nós estamos vivendo nos nossos países, né, de um Estado dual. E esse grau de venezuelização, acho que ele pode se medir
pelo grau de poder do Estado prerrogativo, que é aquele que verdadeiramente manda, né? E esse Estado hoje no Brasil faz o que ele quer, como o Estado prerrogativo, que é o Maduro, na Venezuela faz o que ele quer. Então, nós estamos quase lá. Você tem, em outros países da América Latina, como eu disse, mais resistência, por exemplo, do empresariado. No Brasil, o empresariado está todo comendo na mão desse Estado prerrogativo, né? Está todo imbricado. Você não tem, novamente, para insistir, uma imprensa livre, como tem em alguns outros países da América Latina. Então, e como foi destruída na Venezuela. De modo que é isso, é essa situação, e é doloroso a gente ver isso, porque a gente fala disso há anos, né? Falamos disso há anos, e o Brasil esteve na liderança, portanto, de um processo para devolver a liberdade à Venezuela, e hoje nós estamos no oposto, estamos vendo quase a iminência da Venezuela recuperar sua liberdade por ação, sobretudo, dos Estados Unidos, e o Brasil, né, caindo, então, e vai ser a referência do país mais ditatorial, talvez, da América Latina, e talvez o único daqui a pouco. Ministro, o PT, quando ele sai do poder lá no impeachment da Dilma, eles fazem um documento dizendo que o que faltou foram aparelhar mais as instituições, seja polícia, corpo diplomático, exército. E no corpo diplomático, historicamente, sempre se falou ali de os barbudinhos do Itamaraty, que é uma ala mais ideológica dentro do corpo diplomático brasileiro. Eu me recordo que aqui em 2013, um grande diplomata, Eduardo Saboia, teve a coragem de trazer o senador Roger Pinto Molina para o Brasil, contrariando inclusive o entendimento do governo Dilma à época. E qual a dificuldade? A gente fala tanto do deep state, né, dessa infiltração de elementos ideológicos dentro da estrutura estatal. Qual a dificuldade que o senhor enfrentou quando ministro das Relações Exteriores, dentro inclusive do próprio Itamaraty, com uma visão que às vezes ideológica quer se impor sobre o Estado brasileiro, a despeito de que você elege um presidente com uma nova visão de Estado, estratégica, e você encontra dificuldades? Eu sei que o senhor encontrou muitas dificuldades. Se o senhor pudesse compartilhar um pouco dessa experiência. Isso é muito importante também. Isso é um processo que começa no final dos anos 50, começo dos anos 60, com uma grande infiltração de elementos marxistas, comunistas, pró-União Soviética no Itamaraty, que começam, então, a colocar a política interna brasileira, política externa brasileira, interna também eles queriam, né? Mas começam a colocar a política externa brasileira tentar colocá-la no bojo do bloco totalitário, que continua existindo até hoje, né? O bloco totalitário. Era comandado pela União Soviética na época, hoje é comandado pela China. Mas, no fundo, é o mesmo bloco. Mas fazem isso de maneira não explícita, né? É aquela ideia, não, o Brasil precisa ter uma política externa independente. O que era isso na prática? Era se afastar dos países democráticos, dos Estados Unidos, do bloco ocidental, com o qual nós tínhamos tudo a ver, né? E nos aproximar cada vez mais do bloco totalitário. E fizeram isso um pouco na surdina e criaram a ideia de que, olha, isso aqui, política externa, ninguém discute na sociedade brasileira, porque só o Itamaraty que entende, né? Esses diplomatas também falam, nós somos gênios, gênio coisa nenhuma, são pessoas iguais às outras, né? E ninguém pode discutir a política externa, só nós. E nós é que entendemos. Então, o povo brasileiro, se fosse consultado, sempre teria repudiado isso que se chamava o terceiro mundismo, a adesão do Brasil ao bloco totalitário da época, não corresponde aos valores brasileiros, nem muito menos aos interesses brasileiros. Mas não, o Itamaraty está lá fechado, fazem o que quiser. E aí, mesmo no tempo do governo militar, em tese, um governo de direita, o Itamaraty continua blindado em torno dessa mentalidade pró-totalitária. Foi aí que o Brasil aprofundou o seu mergulho na lama do terceiro mundismo, na lama do bloco totalitário, se afastou definitivamente dos Estados Unidos, ainda nos anos 70, com perdas não só políticas, mas econômicas gigantescas, né? E essa mentalidade, então, foi se criando raízes dentro do Itamaraty, como se isso fosse a coisa normal, né? E vendida como política externa independente, vendida como multilateralismo. O que é multilateralismo? É sempre uma desculpa para você se afastar dos seus verdadeiros valores, para você se aproximar dos totalitários. Tem sido assim, inclusive porque os totalitários dominam cada vez mais os foros multilaterais. E aí, o que acontece também? Cria-se a ideia de que essa orientação política, que no fundo é pró-totalitária, e passou a ser pró-totalitária na figura, sobretudo, de adesão à China, a partir dos anos 2000 e pouco,
cria essa figura de que isso aí são políticas de Estado, né, que o governo não pode mexer. Né? E então, quando chegou um governo, pela primeira vez, com uma visão diferente, não pode mexer, são políticas de Estado. Não, são políticas de governos anteriores equivocadas e que foram se perpetuando no tempo. Políticas de governo equivocadas, não. Agora temos uma política de governo diferente, que nós achamos que é correta, e ela mesma. Mas, então, não, as tradições, não tem tradição. Tradição de fazer coisa errada não é tradição. Né? Então, se valeram muito desse tipo de narrativa e tal. Para o quê? Para sabotar uma política de afastamento do Brasil do bloco totalitário e inserção do Brasil no bloco ao qual nós pertencemos, por vocação, que é o bloco do Ocidente democrático. Isso tudo piora. Isso tudo piora pelo seguinte: os diplomatas eles precisam muitas vezes de, enfim, boas colocações, assim, e isso eles muitas vezes tentam obter através de políticos. Né? Os políticos brasileiros são o que são, então muitas vezes os diplomatas brasileiros acabam sendo, digamos assim, apêndices de pessoas aí de reputação não tão ilibada da classe política brasileira. Então ficam, digamos, associados, se tornam uma espécie de apêndice desse corruptariado brasileiro. Tem muita gente boa, falei que não são gênios, não são gênios, mas muita gente dentro do Itamaraty, muita gente boa, muita gente patriota. Estou falando aqui de uma generalização, mas essa é a mentalidade que domina. Né? Talvez até fôssemos uma maioria, as pessoas que queriam realmente trabalhar patrioticamente, mas a mentalidade era muito forte. A imprensa ajuda de um lado e os políticos do corruptariado ajudam de outro a matar esse tipo de renovação, de mudança que era necessária na política externa brasileira. Acho que esse é um resumo. Falei muito, mas esse é um resumo de algo que é muito importante das pessoas entenderem. Ministro, boa tarde. Um prazer falar com o senhor Lucas Saba, aqui de São Paulo. Queria saber, porque muito tem se dito sobre o recuo da Casa Branca em relação à sanção Magnitsky de Moraes e sua esposa, a redução da tarifa de 50% em setores importantes. É verdade que alguns outros permanecem com essas sobretaxas, incluindo alumínio, aço, setores importantes, mas outros foram retirados. E aí a questão é, o governo brasileiro segue calado de uma maneira muito estranha. Os Estados Unidos, com Donald Trump à frente da Casa Branca, tem dito First America, claro, vai ser sempre os Estados Unidos em primeiro lugar para o chefe de Estado norte-americano, e não está claro o que o Brasil deu em contrapartida, porque certamente alguma coisa deu. Os Estados Unidos não fez tudo isso de graça. E aí há quem diga, não vai ter mais a regularização das Big Techs, a regulamentação das Big Techs. O Brasil liberou a exploração de terras raras. Tem a questão do agro brasileiro, que é importante para os Estados Unidos. Os irmãos Batista fizeram toda o que me parece colocá-los em uma prateleira que, pelo menos, eu acho que não estão. Mas, enfim, queria saber do senhor, que já participou dessas negociações, o que o senhor acha que o Brasil colocou na mesa para o Trump sair cedendo tantas questões? Pois isso eu estava comentando, a gente deveria pressionar por uma transparência disso, porque a nossa própria Constituição exigiria que qualquer acordo internacional seja colocado sob o exame do Congresso, sobretudo dessa magnitude. Mas, enfim, a gente não tem como saber. Muitas vezes onde tem fumaça tem fogo, então parece haver algumas nesses temas que você mencionou, terras raras, no tema da regulação das Big Tech, né? E mais alguma coisa. Eu não acredito que seja só isso, não. Ou seja, eu acredito que tenha havido algum tipo de compromisso que eles não podem revelar, porque se for isso, você até pode revelar. Não sei se passaria assim no Congresso, se fosse submetido ao Congresso, você se desfazer de reservas que pertencem à União para garantir o bem-estar de uma determinada autoridade brasileira. Mas isso aí você até pode mencionar. Agora, talvez tenha havido coisas que são ainda menos mencionáveis do que isso, e eu penso nisso pela intervenção de figuras aí que parecem ter estado em algum momento nesse conjunto amplo da negociação, né? Empresários, banqueiros, o que eles podem ter oferecido, né? O Trump
que quer que se possa dizer dele, ele não é tolo e ele não se move por palavras, né? Ele se move por fatos concretos, né? Deixa eu fazer uma pergunta assim, será que algum dinheiro mudou de mãos em algum momento desse entendimento? Gostaria de perguntar isso, acho que o povo brasileiro precisaria saber isso. E o povo americano também, né? O povo americano também. Não sei, estou só aqui, se é para especular, a gente pode especular. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Mas acho que deve ter havido também alguma coisa do tipo que tem a ver com a política interna brasileira. Os Estados Unidos eles estão visivelmente querendo interferir, eu acho que, na maioria dos casos, para o bem, né? Ou seja, influenciar, não interferir, mas influenciar a política interna dos países latino-americanos. Então, será que eles renunciaram, desistiram completamente de influenciar a política interna do Brasil? Será que desistiram? Eu acho que não, né? Assim, fica na mão do Lula e o Lula se vira aí. Não acredito, não. Talvez tenha havido alguma coisa aí dentro desse processo, porque os Estados Unidos liberaram agora, assim, divulgaram, né? Por sorte, lá as coisas têm que ser divulgadas, o documento de estratégia de segurança nacional, onde diz que na América Latina, tudo bem, eles trabalharão com governos que não são próximos deles, como o caso do Lula, mas que eles trabalharão também com governos que são próximos e com partidos políticos e movimentos políticos que são alinhados com eles, que são alinhados com seus princípios. Então, será que eles pretendem trabalhar com algum movimento, com algum partido dentro do Brasil? Será que existiu algum elemento disso dentro desse acordão, né? Acho que a gente nunca vai saber, né? Mas acho que a gente vai conhecer pelos resultados, né? Temos que esperar um pouco pelos resultados e fazer uma espécie de engenharia reversa, né? A gente vê os resultados e, a partir disso, a gente imagina o que pode ter estado no acordo original para motivar os resultados. A questão é a seguinte, acho que é fundamental. Os Estados Unidos hoje têm uma influência decisiva sobre o Brasil. Eles conquistaram isso e confirmaram isso com o entendimento que tem havido, qualquer que ele tenha sido, com o Lula. Eu acho que esse foi um momento de consolidação de uma influência decisiva dos Estados Unidos sobre o Brasil e não de abandono de uma influência sobre o Brasil. Ministro, o senhor mencionou, né, da doutrina de segurança nacional americana, que foi atualizada pelo governo Trump. Alguns têm denominado de doutrina Monroe 2.0, o colorário Trump. Como é que o senhor vê esse documento, essa questão do redirecionamento dos interesses americanos, né, uma visão dos Estados Unidos com a América Latina como prioridade, e o que o Brasil pode extrair disso em médio e longo prazos? Perfeito. Eu até fiz um programa analisando uma live aberta, né, analisando essa estratégia um pouco, e realmente ela se apresenta como uma estratégia extremamente inovadora. Ela é muito escancarada, no sentido, ela mostra explicitamente o que é uma nova orientação, né? Ela não poupa palavras, eu acho interessante isso. Provavelmente ela não fala tudo que é para falar, mas fala bastante. E eu acho que ela deixa claro o seguinte, que a América Latina faz parte do mesmo contexto geográfico, geopolítico dos Estados Unidos, que é o hemisfério ocidental. Então, em nenhum momento, eles, se não me engano, eles falam de América Latina, eles falam de hemisfério ocidental. Isso diferencia, então, a América Latina de qualquer outra região, porque, no fundo, ele está dizendo o seguinte, olha, a América Latina faz parte, junto com os Estados Unidos, o Canadá e a América do Norte, claro, do hemisfério ocidental. Isso é o nosso entorno, é o nosso bairro. Então, eles querem ter uma presença aqui que seja preeminente, predominante e explicitamente afastar influência de outros atores que não são da região. Isso me parece uma inovação muito grande, porque o mapa mental deles era assim, tem aqui a América do Norte, Europa, a América Latina faz parte de um outro negócio aí, né? É uma região, muitas vezes teria mais a ver com uma perspectiva de África ou Ásia, sendo tratado então como mundo em desenvolvimento, algo assim. Não, agora mudou, me parece, completamente. Então, ou seja, nós participamos da mesma casa, nós estamos na mesma casa que os Estados Unidos, que é o hemisfério ocidental. Essa é a visão deles, e é verdade, né? Então, o approach tem que ser diferente daquele que eles têm para as outras casas. Bom, e aí vem essa questão, afastar a influência das outras potências.
né? Está se falando basicamente de China e Rússia. E isso tem um impacto, então, naquilo que a gente estava falando do Foro de São Paulo. Porque a China e a Rússia não é que estão aqui, que legal, vamos ter mais relação com o Brasil, com a América Latina. Não, estão aqui para apoiar o Foro de São Paulo, estão aqui para fazer do Foro de São Paulo e da América Latina, através do Foro de São Paulo, parte de um bloco totalitário, que é o velho bloco comunista, não é outra coisa, não. Antigamente era liderado pela União Soviética, a China em segundo lugar, agora é liderado pela China, com a Rússia em segundo lugar, e sempre quiseram pegar, desde o tempo de Cuba, Fidel Castro e tal, pegar a América Latina. E a ideia era a mesma, mesmíssima. A América Latina como uma grande Cuba, etc. Então, para nós isso é vital. Para nós isso é vital que os Estados Unidos agora tenham essa visão, porque é o quê? É a superpotência, a única superpotência mundial, com agora esse parece ser um compromisso, né? Espero que não rasguem isso aí, de trabalhar com governos e com movimentos políticos dentro da América Latina para afastar essa influência. E, em segundo lugar, para afastar o crime organizado. Né? Em segundo lugar, não, porque é a mesma coisa. Né? A influência totalitária de fora, o crime organizado na América Latina e a corrupção endêmica na região, né, são o mesmo fenômeno, são o mesmo sistema de poder. Né? Então, você ataca um, você lida com um, você está lidando com todos. Né? Mas, enfim, no aspecto do crime organizado, eles deixam muito claro que vão combater os cartéis e tal. E eles perceberam, acho que, essa conjunção. Para você lidar com os cartéis, você tem que tirar a influência chinesa e russa. Para você tirar a influência chinesa e russa, você tem que acabar com os cartéis. Né? E a corrupção está aí no meio. Tá certo? Então, assim, existe toda essa questão circunstancial de Magnitsky para lá, Magnitsky para cá, mas a estratégia, ela te dá uma visão muito mais panorâmica. E essa visão panorâmica é de que os Estados Unidos vão colocar o seu poder militar, econômico, cultural, geoestratégico, o que você quiser, contra crime organizado, contra influência das potências totalitárias e, por implicação, contra os sistemas de corrupção na América Latina. Né? E já estão fazendo isso já está tendo resultados, mudando completamente o panorama, novamente, na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Equador, vai mudar no Peru, vai mudar na Colômbia, vai mudar na Venezuela. Então, eu não acredito que eles vão recortar, então, o Brasil. Não, o Brasil deixa do jeito que está, deixa do jeito nessa turma aí. Então, eu acho que Magnitsky, tudo foi uma reprogramação, a saída da Magnitsky, mas não o fim de uma tentativa americana de influenciar, sim, na linha da estratégia de defesa. Um outro aspecto, se me permite, que eu achei muito relevante, aí é mais sistêmico, não a ver só com a América Latina, todo o aspecto vamos falar novamente aqui, de guerra cultural. Né? Então, ele enfatiza isso muito na parte de Europa, mas é o teor geral do documento, no sentido que, olha, o poder ele se dá também na questão de patriotismo, na questão de família, na questão de valores básicos. Né? Nós não estamos aqui só para falar de aviões, tanques, submarinos, etc. Não, estamos aqui para falar de sentimento nacional, de orgulho nacional, e isso tudo também é vital para colocar essas questões, que eu acho que são vitais, né, no centro da percepção do que é relação internacional. Nós não estamos aqui falando, né, de o comércio e tudo isso é uma consequência das atitudes, das identidades nacionais. Então, um documento que vem defendendo identidade nacional, que vem defendendo família, me parece que é uma coisa chave. E até por isso, por defender o princípio, digamos, nacional, por oposição ao princípio supranacional ou antinacional, ele vai contra esse primado do multilateralismo, que no fundo é um elemento do primado totalitário. Porque toda vez que você transfere decisões para os órgãos multilaterais, no fundo você está transferindo poder dos países democráticos para os países totalitários, para a China, para a Rússia, que acabam dominando esses organismos internacionais. Então, isso é muito importante para quem quer trabalhar pela liberdade, inclusive no Brasil. Né? Os organismos internacionais, ONU e tudo isso, OMS, tudo isso, tem trabalhado, infelizmente, sempre contra a liberdade. O Milei tem falado muito sobre isso, né? Sempre a favor de políticas socializantes, a favor de políticas totalizantes. Então, o Trump está, no fundo, torpedeando completamente o sistema multilateral e, quem sabe, esse sistema possa renascer com base no princípio da liberdade, mas hoje ele é um aliado dos totalitários, o sistema multilateral. Então, isso é fundamental também na estratégia do Trump.
Ótimo, ministro. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre ao Sem Rodeios. Muito obrigado. Acho que foi sem rodeios mesmo, né? Foi bom a gente ter essa conversa. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito importante vocês levantarem esses temas. Agradeço muito. Muito obrigado. Público também. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada! Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!